Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Queremos agradecer a Deus pela sua infinita bondade, misericórdia e amor para conosco. O Deus eterno, o Deus compassivo tem sido efetivamente benevolente para com a minha vida, para com os meus familiares. Agradecer também a você que acompanha o nosso trabalho aqui neste canal e dizer que o seu coração é o nosso campo missionário. E agradecer por esta oportunidade em que nós utilizamos esta ferramenta poderosa que é as mídias sociais, a internet, para que possamos levar o Evangelho do Senhor Jesus a milhares de pessoas em nosso país e até em outras nações. Esse trabalho que nós, com amor, realizamos, com simplicidade também, faz parte do nosso compromisso e também do privilégio que o nosso Deus nos concede de ser um anunciador das boas novas de Cristo. Não me canso, não recuo, não desisto jamais de ser um canal através do qual o Evangelho seja propagado aos corações. E que meus amigos e que meus irmãos que nos conhecem, que acompanham o nosso trabalho, eu desejo, acima de tudo, ser um incentivador para que você também possa, dentro das suas possibilidades, sempre, permanentemente, continuamente, estar levando uma palavra do Evangelho àquelas pessoas que você tem contato, seja pessoalmente, seja através das mídias sociais. Olha, é uma coisa que agrada ao coração de Deus quando nós somos instrumentos do Evangelho para que nestes últimos dias possamos, por todos os meios, levar o Evangelho ao coração das pessoas. Há uma necessidade tremenda, premente, em que as pessoas estão precisando urgentemente do Evangelho do Senhor Jesus para serem pessoas libertas do mundo. Tem duas coisas interessantes que nós precisamos salientar, que é justamente a volta eminente de Cristo Jesus. Isso, de acordo com as Escrituras, já é algo muito concreto, certo. E a outra é que existe um coral universal até com aquelas pessoas que ainda não são convertidas e que nós estamos nos fins dos tempos. A Bíblia diz que este mundo há de passar. E essa colocação feita pelo Evangelho fala sobre coisas avassaladoras que irão acontecer daqui para frente, para que esta velha terra ela deixe de existir, e está isso registrado no Apocalipse,
que haverá uma nova terra e um novo céu. Se haverá uma nova terra e um novo céu, é que a terra que hoje existe deixará, consequentemente, de existir. Imagine o que vai acontecer para que essa terra deixe de existir. Então, coisas horríveis, terríveis, estão para suceder daqui para frente, por isso que nós precisamos, sempre com disposição, ânimo e coragem, estar sendo um transmissor do Evangelho de Cristo. Quero deixar para a sua meditação mais um versículo do Evangelho que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 6, onde Paulo escreveu a seguinte mensagem: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes de entrar no comentário, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal Evangelista Francisco Amâncio, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações. Quando fizermos publicações aqui, você será avisado e acompanhará os nossos comentários e as nossas pregações também. E por fim, eu solicito mais uma vez que você compartilhe os nossos vídeos para que juntos possamos alcançar mais pessoas com o Evangelho e a palavra do nosso Deus. Este texto bíblico que nós acabamos de ler neste momento é a continuidade do que Paulo ele vinha escrevendo aos seus filhos na fé, na igreja em Tessalônica, onde no versículo 5 e no 4 ele faz uma síntese das suas atividades e do seu ministério ali naquela cidade, naquela região. No versículo 4 ele diz o seguinte: Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens. O apóstolo dos gentios, ele tinha essa convicção, essa certeza de que foi efetivamente chamado por Deus para ser um canal de transmissão, de difusão das boas novas do Evangelho de Cristo. Esse mesmo conceito, essa mesma segurança deve habitar em cada um de nós, porque foi o próprio Cristo quem mandou que nós, como seus representantes aqui na terra, pregássemos o Evangelho a toda criatura. De forma que há essa urgência e necessidade de que tenhamos a conscientização de que somos aprovados, chamados, nomeados por Deus para transmitir o Evangelho das boas novas de Cristo. Não pensemos em outra coisa. Não adianta nós ficarmos estudando
mensagens bíblicas para simplesmente ganhar ponto, sair bem na foto diante dos nossos ouvintes. Paulo, como um exemplo que ele deu, e ele diz que era o imitador do Senhor Jesus, nos traz o exemplo claro de que a sua mensagem sempre era cristocêntrica. Eu fico aqui no meu dia a dia, e isso é uma coisa prática no meu cotidiano, estudando a palavra de Deus, lendo livros. Você vê aqui atrás de mim muitos livros, bons livros, coleções, fazendo investimento desde novo convertido, para, de alguma maneira, absorver mensagens voltadas para o Evangelho. E eu sempre tive comigo mesmo aquele conceito de que nunca quis ser apenas um conhecedor teórico do Evangelho, mas sempre quis ser um evangelista prático. E hoje Deus me deu o privilégio de ser consagrado e ordenado evangelista, mas desde novo convertido, quem me conhece na capital do estado da Paraíba, nós exercemos com plenitude sempre o ministério de evangelista nato, que é o que eu admiro. Ainda ontem um amigo meu, e talvez ele veja e assista esse vídeo, um pastor, grande amigo meu, ele me chamava de pastor, e eu dizia, não me chame de pastor, me chame de evangelista. Aí ele perguntava, por quê? Aí eu disse para ele, minha resposta foi, é porque eu sempre fui um evangelista, eu gosto de evangelizar, e os meus amigos, companheiros, sempre me chamaram de evangelista, e na prática eu não sou um pastor. Eu acho que ser um pastor é alguém que toma conta de uma igreja, de um rebanho. Tem que ter um rebanho. Pastor sem rebanho não é pastor. Pode ser um pastor credenciado, ter a sua credencial, mas o verdadeiro pastor é aquele que toma conta de um rebanho, de uma igreja. E eu já me expressei dessa maneira para muitos amigos meus que são pastores, e às vezes eu chego e querem me apresentar como pastor nas igrejas, eu digo, não faça isso, eu sou evangelista e para mim é o maior privilégio. Ser um verdadeiro representante de Cristo diante da sociedade. Eu não falo nem diante da igreja, porque eu admiro muito, tenho muitos conhecidos, amigos que são pastores, admiro muito o ministério pastoral, cuidar do rebanho de Cristo, isso é uma missão muito importante. Mas, diante da sociedade, que nós vivemos no meio da sociedade, alguém ser um evangelista, para mim a pessoa é o maior privilégio. E Paulo, ele trazia a sua mensagem mostrando que era chamado de Deus para isso. No versículo 5 ele já diz o seguinte, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Efetivamente, nós observamos que o maior interesse do apóstolo Paulo
era ganhar vidas para o reino de Deus. Ele sabia, era consciente de que ser um anunciador do Evangelho nunca foi, não é, nunca será uma tarefa fácil, principalmente porque transmitir o Evangelho eu digo sempre, é contrariar interesses. Por isso que eu acho diferente o ministério pastoral do ministério evangelizador. O ministério do pastor do ministério do evangelista. Porque geralmente a grande maioria dos pastores, eles procuram evitar transmitir uma palavra mais dura, mais pesada, para não espalhar o rebanho. Porque nós estamos vivendo num tempo difícil, as pessoas não suportam correção nem dos seus próprios pais, quanto mais de alguém que ele mal conhece, não viu nascer, não sabe quem é a sua família. Mas, no caso do evangelista, é arranca-toco, é descascar a jurema, como nós dizemos aqui na nossa região, no Alto Sertão da Paraíba. O trabalho do evangelista é duro, é difícil, porque ele tem a responsabilidade de transmitir o evangelho, mesmo que desagrade as pessoas. Às vezes, isso eu já passei por essas experiências, nós transmitimos uma palavra e alguém reprova porque o evangelho ele tem no seu conteúdo cêntrico a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, ela não é bem vista, não é bem quista, não é bem aceita. Mas a verdade do evangelho é que liberta. E Paulo dá continuidade neste versículo 6, dizendo o seguinte: não buscamos glória dos homens. Olha, essa é uma parte da apologética cristã mais complicada. Não buscamos glórias dos homens. Por isso que, quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, aprendemos com os profetas que eles eram rejeitados pelas lideranças do judaísmo. Jesus, quando esteve aqui, falou de Jerusalém como os seus líderes, como aqueles que perseguiam e maltratavam e matavam os profetas. Nós temos o exemplo de João Batista, nós temos o exemplo do Senhor Jesus, que pregou a verdade nua e crua, doesse em quem doesse, e por isso que foi rejeitado pelos seus, está escrito na palavra de Deus, rejeitado pelos seus conterrâneos, por aqueles que ele veio só fazer o bem, e ele foi rejeitado. Nós temos o exemplo de Paulo, que muitas vezes tinha que se esconder, teve que sair de cidades fugindo para não ser preso, para não ser apedrejado e morto. Mas com segurança ele dizia que não pregava ou não buscava glória dos homens. Jesus falou sobre isso aí, que não buscava a glória dos homens, mas buscava
a graça de Deus. O mais importante é nós termos a consciência de que Deus está aprovando o nosso trabalho, as nossas atividades de evangelização, de levar a palavra do nosso Deus. E por não agradar aos homens, foi que Paulo ele teve, principalmente no começo do seu ministério, muita dificuldade. Ele próprio diz na sua carta aos Gálatas que procurou as lideranças de Jerusalém. Talvez, ele não deixa isso muito claro, mas talvez querendo juntar-se ao grupo apostólico para fazer um trabalho unido ali com os apóstolos originais, com as lideranças de Jerusalém. Mas não deram nem bola para ele. Ora, se Paulo passou por isso, se Jesus passou por isso, se João Batista passou por isso, se os profetas foram rejeitados pelos seus conterrâneos, quem somos nós para reclamar de passarmos por isso também? Então Paulo, ele até tentou, mas quando viu que não tinha apoio das lideranças principais de Jerusalém, ele partiu para o seu ministério independente. Pode observar, ler, estudar o Novo Testamento, as suas cartas, e você vai perceber isso. Partiu para cima. Porque se nós formos esperar apoio de A, B, C ou X, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar pessoas querendo dar uma rasteira, tirar você do prumo. Infelizmente, o egoísmo, o egocentrismo, o corporativismo denominacional, o reino dos homens. Ainda ontem eu falava com um irmão e amigo meu e comentávamos sobre isso, que grande parte das denominações se tornaram em reino dos homens. E quando isso acontece, a preocupação não é com salvação de almas, não é com libertação de vidas, é defender o corporativismo religioso, em que estatutos de homens têm mais valor do que a vida, do que a obra de Deus na vida de uma pessoa. Mas nós aprendemos com Paulo que não devemos buscar glória dos homens, apoio de quem quer que seja, mas com disposição, de cabeça erguida, com muita coragem, com muito ânimo, fazer aquilo que tem que ser feito para divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Veja bem, o que Paulo quis dizer com isso? É que quando ele chegou ali na igreja em Tessalônica, ele não buscou com a palavra, com a pregação, agradar com palavras afáveis, palavras doces, palavras agradáveis, conquistar quem quer que seja, não. Mas o seu compromisso era transmitir uma palavra, uma mensagem que estava de acordo com a direção de Deus, de acordo com a iluminação e a revelação do Espírito Santo. E neste seu trabalho, nessas suas atividades, não houve retrocesso. Pelo contrário, a própria igreja em Tessalônica foi um dos grandes exemplos de que funciona de verdade quando o Evangelho ele tem a direção do Espírito Santo de Deus e a mensagem está de acordo com as Sagradas Escrituras. Paulo pregava o seu Evangelho, o Evangelho de Cristo, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, porque ele sabia
que recebia a mensagem dos mais altos céus direto do trono da graça para pregar o evangelho, mesmo que fosse uma mensagem mais dura, uma mensagem baseada na verdade. Não tinha arrumadinho. Irmão, quem prega o evangelho não pode se preocupar se vai agradar ou não os homens. Tem que agradar a Deus, tem que fazer um trabalho de acordo com a vontade de Deus. E para finalizar, a última colocação feita aqui pelo escritor, o apóstolo dos gentios, um homem de grande experiência no reino de Deus, que nos deixa bom exemplo a ser seguido. Quem quiser fazer um bom trabalho aqui como evangelista ordenado ou nato, evangelista nato, estude, reflita sobre o ministério do Senhor Jesus em primeiro lugar, porque ele não parava nas suas atividades. Quando colocou o pé na estrada em exercer o seu ministério, até a morte foi evangelizando, pregando a palavra. E Paulo não foi diferente. Ele agia como um verdadeiro evangelista, sempre buscando transmitir as boas novas do reino de Deus. E ele diz o seguinte: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, de ninguém. Por onde passou, não foi só em Tessalônica, não. Por onde passou, e foi um dos maiores missionários do seu tempo, pregando em continentes, pregando em muitas regiões, um missionário transcultural. Nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Esta é uma repetição do que Paulo já havia falado em textos anteriores, que ele não usava do seu ministério para tirar proveito da igreja, para tirar proveito dos seus ouvintes. Ainda que ele podia, tinha o direito. Por que Paulo fala desta forma? Porque os apóstolos de Jerusalém exerciam um ministério um pouco diferente do ministério de Paulo. A igreja cristã em Israel, eles viviam o evangelho da circuncisão e tinha muita coisa mesclada com a lei de Moisés. Havia um respeito, consideração às tradições e os costumes dos hebreus. E a lei de Moisés, ela ensinava até aquela época e até os dias de hoje, de que os sacerdotes dependiam completamente do povo. É tanto que a tribo sacerdotal ela não recebeu terra em Israel. E as demais tribos que receberam ficaram com a responsabilidade de ajudarem financeiramente a tribo sacerdotal. De forma que a igreja de Jerusalém era um tanto diferente das igrejas gentílicas fundadas por Paulo e seus amigos de ministério. Paulo, o que ele diz aqui, é que ele não recebia salários, não recebia recompensa financeira, ainda que tinha o direito, se fosse imitar os apóstolos de Jerusalém, mas ele não recebia, ele não aceitava, e ele tornou isso regra para os seus amigos de ministério das igrejas gentílicas, não trabalhar para o evangelho
esperando recompensas financeiras. Pelo contrário, ele trabalhava com as suas próprias mãos, fazendo e fabricando tendas para se sustentar, e os seus amigos de ministério agiam da mesma forma. Não profissionalizavam o ministério. Eles se esforçavam para viver de maneira independente, trabalhando, exercendo as suas profissões, para não depender da igreja, para não explorar a igreja. Não é difícil você pregar o evangelho, falar sobre essas verdades, porque quem age o contrário vai, consequentemente, achar que você está errado. Mas esta é a mais pura verdade que nós aprendemos com o apóstolo dos gentios e seus amigos de ministério. Eu solicito que você, com humildade, com tranquilidade, reflita sobre este comentário bíblico, repetindo mais uma vez o versículo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6, está na palavra de Deus. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Ainda que, como apóstolo de Cristo, poderia o apóstolo Paulo depender da igreja, mas ele renunciava a isso, porque implantou um ministério independente em que pagava. O verdadeiro evangelista, ele paga para pregar o evangelho. Ele não recebe, não ganha para pregar o evangelho, pelo contrário, ele gasta para pregar o evangelho. Eu sempre fui assim, desde novo convertido. Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Pedindo aqui mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho e compartilhe as nossas matérias, nossos comentários e pregações aqui no nosso canal, para que juntos possamos levar a boa nova de Cristo aos corações que são o nosso campo missionário. Assim sendo, até o próximo comentário.